Então a outra base aqui do curso é a teoria dos jogos, tá? Então é difícil assim explicar a teoria dos jogos, assim meio que sem entrar nos detalhes lá, mas vamos tentar aqui, tá? Então assim, existem cenários, tá, em que um grupo de pessoas deve simultaneamente escolher como agir, tá? Esse simultaneamente aqui, eu acho que tá assim um pouco, vamos dizer, a gente vai acabar estudando assim, às vezes, a gente vai começar estudando dessa forma, mas nem sempre é simultâneo, assim, tá? Às vezes é tipo, por exemplo, são ações sequenciais, tá? Mas tá, vamos continuar aqui. Vamos supor assim, que você tem que decidir tudo ao mesmo tempo, como é que você tem que agir, porque outras pessoas estão agindo lá de outra forma, tá? Então, ó, essas pessoas, que tá faltando um S, sabem que o resultado vai depender das decisões tomadas pelas outras, certo? Então, olha só, um exemplo aqui. A escolha de uma rota ao dirigir durante o tempo em que o tráfego é intenso. O que acontece nesse caso aqui do tráfego intenso? Às vezes você está indo por uma rua e você vê que ela está congestionada, né? Então o que você faz? Na hora que você bater o olho naquele congestionamento, o que você faz? Você simplesmente fala, deixa eu pegar um caminho alternativo aqui, tá? E talvez muitas pessoas pensem igual a você. E o que acontece na hora em que todo mundo decide pegar o caminho alternativo, tá? Eu não sei, pode ser que aconteça um outro congestionamento lá em outra parte da cidade, né? Mas assim, a questão aqui que esse é o típico cenário onde você aplicaria a teoria dos jogos, tá? Você tem assim estratégias para decidir, por exemplo, qual o caminho que você tem que ir. Você tem outras pessoas participando, as outras pessoas elas também têm essas ideias das estratégias que tem que seguir, né? E a gente quer entender, né? No fundo, a gente quer entender o que vai acontecer no final, tá? Isso daí, assim, é o que a gente vai estudar em teoria dos jogos. É para isso que serve a teoria dos jogos, tá? Um outro exemplo, esse exemplo é interessante, dá lance num leilão, tá? Então, por incrível que pareça, nessa disciplina aqui a gente vai estudar também leilões, né? Como assim leilão? Leilão, igual aquele que você vê na televisão, assim, né? Quem dá mais? Quem dá mais? A gente vai ter que estudar isso daí, tá? É... Então, olha só, num leilão, o sucesso de um comprador não depende só da forma como ele dá o lance, mas também do lance dos outros. Tá? Então aqui você também tem uma situação em que você tem estratégias de qual lance que você quer dar para pegar, por exemplo, um item lá, mas também está dependendo do que os outros vão dar de lance. Tá? E aí a pergunta é, como é que você faz para dar um lance ótimo aí, tá? Para você conseguir o teu item, certo? É meio estranho pensar nisso, mas a gente vai estudar esse tipo de coisa aí, né? Depois dessa disciplina você vai ter conhecimento em como é que faz para você dar o melhor lance num leilão. De certa forma, falando, a gente vai ter esse conhecimento aí, tá? Mas por que a gente vai falar de leilão aqui nessa disciplina? Tá? Porque leilão é um dos princípios lá da publicidade na internet, tá? Não vou falar mais muito sobre isso agora aqui, mas vocês vão ter que acreditar, tá? Eu não quero entrar muito a fundo nessa questão aí. Então, assim, teoria dos jogos, né? Quando você tem várias pessoas, o teu comportamento e das outras pessoas influenciam no resultado do final das coisas aí. Um exemplo é o leilão, que a gente vai acabar estudando também nessa disciplina. A gente vai estudar o leilão, porque isso daí é um dos princípios da publicidade da internet, tá? Então, ó, ainda na teoria dos jogos aqui, o objetivo vai ser abstrair essas situações, né? Quais situações? A situação lá do trânsito, ou a situação do leilão, né? Abstrair isso num framework mais matemático, um framework comum. Aí, tá? Então, você, nesse framework, nesse modelo matemático, que é o modelo de teoria dos jogos, a gente vai ter uma coleção de indivíduos, um conjunto de indivíduos, que escolhe, cada um desses indivíduos escolhe uma estratégia e recebe um benefício que a gente chama de payoff, tá? E esse benefício não depende só assim, tipo
sei lá, eu gosto bastante de ir por aquela estrada, então esse é o meu benefício próprio. Não, vai depender também do que os outros forem fazer, porque se aquela estrada tiver congestionada, você vai ter um benefício mais baixo de ir naquela estrada. Tá? Então, ó, no exemplo da escolha de rota, né, as estratégias para um motorista são as diferentes rotas. E o payoff é o tempo da viagem resultante, né? O payoff, o benefício, é o tempo da viagem resultante. Então, você quer ter, assim, tipo, vamos dizer, o melhor tempo de viagem resultante. Tá? No caso dos leilões, que é o outro exemplo que eu usei aí, as estratégias vão ser as diferentes opções de lance. Então, você pode dar um lance mais alto, um lance mais baixo, né? Pelo item que você quer obter. E o payoff, né? Ou seja, o benefício que você vai ter, vai ser a diferença entre o preço pago, tá? E o valor real do produto. Então, assim, tipo... Quer dizer, esse é um dos benefícios, né? Então, por exemplo, se você vai num leilão de carros e você paga 100 num carro que vale 120, então você tem um benefício de 20, né? Tá bom? Mas assim, a história aqui tá meio mal contada. Aqui, obviamente, a gente vai ver isso com mais calma aí mais pra frente. Tá? Uma das coisas mais interessantes aí que aparece na teoria dos jogos é uma coisa que chama-se equilíbrio. Tá? É um conceito aí. Tá? Então, o equilíbrio é um estado especial de um jogo quando não há incentivo para qualquer jogador mudar a sua estratégia, mesmo sabendo as estratégias dos outros jogadores. Tá? Então pensa assim, só para facilitar o pensamento, pensa assim que no fundo, quase todo dia, assim, se a gente não tiver acidente de trânsito, claro, aquelas coisas que saem do padrão, mas no fundo o trânsito de uma cidade ele é um trânsito que está em equilíbrio, porque as pessoas elas sabem mais ou menos quanto que vai ter ali de pessoa usando determinada estrada, determinada via da cidade. E então talvez elas definam as suas estratégias, por exemplo, se vai por aquele caminho, se vai por um outro caminho, baseado no trânsito já da cidade. Então, de certa forma, como o trânsito todo dia o trânsito está igual, é que a gente chegou nesse estado de equilíbrio. Tá? As pessoas podiam... Imagine que no início você... Né, vamos supor uma situação meio absurda, assim. Você construísse uma cidade do dia para a noite e as pessoas ficassem meio perdidas, não soubessem por onde ir. Elas vinham pelo caminho mais curto sempre, tá? Mas daí vai passando o tempo, elas vão se ajustando e chega uma hora que elas se equilibram. E daí esse tráfego, esse trânsito aí da cidade está equilibrado, tá? Então a gente tem essa ideia bem legal aí que também faz parte da teoria dos jogos, tá? E essa questão do equilíbrio foi uma das coisas aí que eu acabei estudando bastante no meu doutorado, aí que eu falei que meu doutorado ele veio lá porque era uma mistura de teoria dos jogos com algoritmos, né? Então a gente vai estudar isso daí com calma também. É uma ideia bem legal, bem interessante. Continuando aqui, então quando você pega as duas ferramentas que a gente tem, né, que as duas principais ferramentas, que é a teoria dos grafos, e junta com a teoria dos jogos, tá? Você consegue assim modelos que são mais ricos aí de comportamento na rede, numa network, né, numa rede aí dessas que a gente vai estudar, tá? Então, por exemplo, né, quando você está aqui, né, pensando em rotas de comércio medievais, aí, tá? A gente sabe, né? Tinha até aqui tá marcado, ó, por exemplo, Veneza era uma cidade gigante, uma cidade super rica, porque ela tinha assim aqui no mapa não mostra muito, mas ela tinha assim um papel central aí nessa rede de comércio, tá? Então assim, você está considerando aqui a conexão que você tem com outras cidades, assim, né? Tá? Mas também a questão econômica da coisa. Tá? Então você vai que é a teoria dos jogos, né? Se eu tenho meus navios aqui para levar para essas cidades, se os outros estão levando por tal preço, então eu tenho que investir mais, eu tenho que investir menos, eu tenho que fazer tal rota, eu tenho que não fazer tal rota. Então você está misturando grafos com teoria dos jogos.
tá? E aí você começa, aí sim você começa a ficar mais, aprender mais coisa, ficar com modelos mais interessantes aí para entender o que acontece nessas redes, tá? Então, como eu falei aqui, a estrutura da rede, né, que é o grafo, né, ela vai codificar o padrão do comércio, tá? É, E, por exemplo, o poder de um comerciante depende do número de conexões que ele tem, tá? E também do poder dos participantes que ele é ligado, né? Aqui tem só um exemplo de um tipo de conexões aí também, aqui meio bagunçado, também não sei explicar exatamente o que está acontecendo aqui, mas assim são os países aqui, as conexões de comércio entre os países. E quanto mais grossa essa aresta aqui, maior o comércio entre os países aqui, tá? Então assim, tanto nesse exemplo quanto nesse exemplo anterior aqui, rotas medievais lá na Europa, né? Você tem uma estrutura de grafo aí, né? Quer dizer, são grafos complexos aí, né? A gente não vai chegar por falta de tempo. Ó o Brasil aqui, ó. Ó o Brasil aqui. Tá pequenininho lá, né? Mas assim, são grafos mais complexos aqui, né? A gente não vai chegar a estudar isso daqui, a gente vai pular esse capítulo aqui. Eu tenho essa, vamos dizer, não é tendência, né? Mas assim, do que eu já escolhi desse curso aqui, às vezes, para fazer, eu deixo lá como, vamos dizer, opcional para algum dia, se alguém no futuro quiser estudar isso daqui. Mas a gente vai estudar um modelo bem particular de grafos, né? Que é assim, ó. É o que a gente chama de grafo bipartido, tá? Então, grafo bipartido é assim, você tem pessoas, um grupinho do lado esquerdo, um grupinho do lado direito, e você tem aí as conexões entre essas pessoas aqui, tá? Então, o que acontece se você mistura esse modelo de grafo, essa estrutura de grafos, que é o grafo bipartido, com teoria dos jogos, tá? A gente vai ver isso daí e isso vai ser extremamente importante, vai ser extremamente interessante. Eu não vou fazer spoiler, não vou ficar falando coisa aqui para que assim, talvez vocês nem consigam entender agora nesse momento aqui, porque a gente tá no início, tá? Mas a gente vai ver. E aí a gente também tem aquela história, né? Porque eu tinha falado assim, às vezes a gente acaba estudando esse tipo de grafos aqui, tipo grafo bipartido, lá numa disciplina de teoria dos grafos, e a gente vê daquela forma assim meio sensal, assim, né? Quer dizer, grafos bipartidos. Você fala, pra que serve esse grafo bipartido? Aí chega lá o professor, dá aquele exemplo clássico de fazer casamento entre pessoas, assim. Mas no fundo a gente sabe que é um exemplinho meio, que a gente chama de toy example, né? Um exemplo de brinquedo. Só pra tipo assim, pra você ser um pouco mais didático na sala de aula. Não que ninguém vai ficar planejando o casamento, assim, ou coisa assim. Talvez lá no seriado do Game of Thrones as pessoas tivessem interesse em ficar planejando os casamentos dessa forma. Mas aqui a gente vai ver assim, de fato, né? Vamos pegar um grafo bipartido e vamos ver que no fundo tem problemas interessantes que a gente pode estudar ali. Então a gente tira aquela ideia de estudar grafos só por grafos, ou aquele grafo meio sem sal, e acaba estudando um grafo que tem a ver com coisas que acontecem no mundo real,